Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Hoje iremos falar sobre a região sul do Brasil, a menor região que nós temos em todo o território brasileiro, apresentando apenas 3 estados, que é o estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa região ela ocupa cerca de 6,7% do território brasileiro, com a área territorial de um pouco mais de 576 mil quilômetros quadrados, o que corresponde toda a área, praticamente 98% localizado na área subtropical do globo terrestre. Então, esse território vai apresentar um clima predominantemente subtropical, por estar boa parte abaixo do Trópico Capricórnio, onde esse clima subtropical vai apresentar verões quentes, localizados basicamente no estado do Paraná, e o subtropical com verões brandos, que ocorre no Rio Grande do Sul e no litoral do Rio Grande do Sul também. Esse clima subtropical ele vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, outono, verão e inverno e primavera, no qual é a única parte do Brasil que apresenta essas 4 estações do ano bem definidas. As outras áreas do Brasil vão apresentar apenas verão e inverno, verão durante 9 meses, inverno durante 3 meses. Nessa localidade, ou seja, o sul do Brasil, cada estação do ano vai ser apresentada por 3 meses. Verão 3 meses, inverno 3 meses, primavera 3 meses e outono 3 meses. Então, durante o outono e o inverno, as temperaturas caem consideravelmente nessa região. O gradiente térmico ela fica entre 8 e 13 graus, na maior parte dessa região. As chuvas são bem distribuídas entre os estados do ano e não resistem à presença de estação seca, por conta das anomalias atmosféricas ocorrendo nessa região, onde tem a atuação basicamente da massa polar atlântica, que é uma massa que vem de lá das regiões subantárticas e atingem com muita força nessa região sul do Brasil. Além das áreas de clima subtropical existente na região sul do país, que apresentam médias térmicas muito reduzidas durante o inverno, vai apresentar também uma grande influência também do relevo, na altitude, promovendo com que existam áreas nessas regiões aí que vai apresentar temperaturas também muito reduzidas, como por exemplo nas regiões das Serras Gaúchas, onde eu vou ter aí uma altitude um tanto quanto elevada, e vocês sabem quanto a gente sobe uma montanha. A cada 100 metros a temperatura cai meio grau, e aí, consequentemente, nessa região, apesar de ter a influência da latitude, que está localizada em regiões de média latitude, vai também ter a influência também da altitude, o que a combinação desses 2 fatores vai promover aí a temperatura muito baixa na região sul. Em algumas regiões pode até nevar, como é o caso, por exemplo, de São Joaquim, que é umas áreas de altitudes bem elevadas. A região de Vacaria também, lá no sul do Brasil, Caxias do Sul, regiões que eu tenho uma temperatura um tanto quanto reduzida, influenciado por conta da altitude
além da influência da latitude. Vamos falar agora sobre a vegetação na região sul. A vegetação na região sul ela não é muito diversificada, não é? Porque uma região muito pequena, diga-se de passagem, em relação à sua territorialidade, não é? Porém, existem dois tipos vegetacionais predominantes na região, que é a mata de araucária e os campos, além de aparecer resquícios da Mata Atlântica, não é? Na porção litorânea, não é? do sul do país, e um pouco no interior do país, que aí é a floresta tropical e a floresta Mata Atlântica litorânea. Né? Então, a mata de araucária, vamos falar primeiramente dela. Como se apresenta a mata de araucária? Veja só, a mata de araucária ela é uma mata tipicamente de regiões de climas subtropicais. No caso do Brasil, ela vai apresentar justamente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sul de São Paulo e também no sul de Mato Grosso do Sul, que são áreas que estão logo abaixo do Trópico de Capricórnio. Essa vegetação ela é composta por uma folha aciculifoliada, ou seja, em forma de agulha. Né? É uma vegetação composta por pinheiros, chamado cientificamente de Araucária angustifolia, né, que é o nome científico da araucária, e apresenta folhas em forma de agulha. Por quê? Porque essa vegetação ela acaba se adaptando ao clima, né, local, porque como eu já falei para vocês, sempre falo, a vegetação é o espelho do clima. Né? Para cada determinado clima eu vou ter uma vegetação específica. Então, no caso da araucária angustifolia, ela vai se adaptar ao clima subtropical, né, onde ela vai apresentar folhas aciculifoliadas em forma de agulha, porque evita o atrito com o ar frio durante o período de outono e inverno. Só que essa formação vegetal ela foi fortemente impactada na região sul do Brasil, restando de cobertura vegetal nativa apenas 1% do seu total. Por quê? Porque ela tem um imenso potencial na produção de celulose e papel, que consequentemente a exploração capitalista acabou retirando quase a totalidade da cobertura vegetal nativa da araucária. Hoje, o pouco de araucária existente na região sul do país é utilizado para a gastronomia. Não é? O pinhão de araucária hoje é uma iguaria utilizada dentro da gastronomia gaúcha, não é? Que é muito utilizada na região. Uma outra formação vegetal que nós temos são os campos, não é? Também chamados de pampas gaúcho ou campanha gaúcha. Essa vegetação ela é formada exclusivamente por gramíneas. Quando aparecem alguns arbustos aqui e acolá, temos a denominação de campos sujos. Quando é composto basicamente por gramíneas, ou herbáceas, na realidade, aí eu vou ter os chamados campos limpos. Não é? Essa vegetação também é adaptada às regiões com temperaturas muito baixas. Não é? Na Europa, o campo é chamado de pradaria. Não é? Aqui no Brasil é chamado de campos ou pampas também, lá na Argentina, não é? E no Uruguai. Vegetação que hoje também é ocupado pela agropecuária, principalmente na criação ovina. Quem não sabe o que é criação ovina, é a criação de ovelhas, não é? E a pecuária intensiva nesse caso, não é? Onde essa ovelha ela é criada confinada, não é? E de vez em quando as pessoas soltam ela para comer do pasto natural, né, da região dos Pampas gaúcho. Eu vou ter também um resquício de floresta tropical, localizado ao norte da região sul, totalmente devastada pela utilização agrícola, né, principalmente no cultivo de grãos, que é uma das regiões que mais produz grãos no Brasil, assim como a região centro-oeste. A região sul também produz muito grãos, principalmente o trigo e a soja, né? Que aí, consequentemente, foi devastada a floresta tropical, né?
e aí, consequentemente, substituído pelo cultivo de alguns produtos agrícolas. E a vegetação litorânea, que nada mais é do que a Mata Atlântica, abrangendo uma área que vai no território do Paraná, Santa Catarina e norte e leste do Rio Grande do Sul. Né? Essa vegetação ela apresenta as seguintes características, tanto a vegetação litorânea como a tropical apresenta as seguintes características, que são vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. Né? Densa com a vegetação fechada, latifoliada, folhas largas e arredondadas, heterogênea, verde o ano todo, ou heterogênea com várias espécies, e perene, verde o ano todo. Também sofreu um forte impacto ambiental, já que ela se encontra numa área urbanizada, e aí, consequentemente, foi retirada boa parte da sua cobertura vegetal nativa, substituída pelas grandes cidades e metrópoles, e o que sobrou dessa formação vegetal está localizado nas APAs, que é a área de preservação ambiental, e APPs, que é a área de preservação permanente. Vamos falar agora um pouco sobre o relevo da região sul do país. A região sul do país é constituída basicamente por planaltos, e depressões e algumas planícies, que não são muitas, mas o predomínio, na realidade, são de planaltos. Os planaltos que estão localizados na região sul, aí eu tenho o Planalto e a Serra do Atlântico, que ocupa a porção oriental, que vai desde o Paraná até Santa Catarina, chegando ao litoral, onde formam diversas falésias na composição cristalina. Essas falésias são formadas justamente por conta da ação da abrasão marinha, que retira todo o sedimento na porção litorânea, dando a formação dessas falésias. Existe também um planalto da Bacia do Paraná, de origem sedimentar, mas que durante a era mesozoica recebeu sucessivos derrames basálticos, formadores das áreas de terras roxas, que é extremamente fértil para o desenvolvimento agrícola na região. Domina toda a porção do oeste do Paraná e Santa Catarina, bem como parte das terras do Rio Grande do Sul, ao qual passa a desenvolver o processo de desenvolvimento agrícola daquela região também. O Planalto Sul-Rio-Grandense, embasamento de estilo complexo formado predominantemente por rochas cristalinas, situa-se no Rio Grande do Sul, especificamente na porção centro-sul, entre a planície da Lagoa dos Patos e Mirim e a depressão periférica sul-rio-grandense. Então, é justamente já na porção do extremo sul mesmo do Rio Grande do Sul, esse Planalto Sul-Rio-Grandense. Já as depressões, que, repito, não existem depressões absolutas no Brasil, somente depressões relativas. E aí, quais são os destaques e depressões encontradas na região sul do Brasil? Eu tenho a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, que forma aí uma parte da Bacia Platina, de formação sedimentar localizada entre os planaltos e Serra do Atlântico a leste e o planalto da Bacia do Paraná a oeste. E a depressão periférica sul-rio-grandense, também origem sedimentar, localiza-se entre o Planalto Sul-Rio-Grandense e a planície da Lagoa dos Patos e Mirim, a leste, e o Planalto da Bacia do Paraná a oeste. Então são essas as depressões e planaltos existentes na região sul do país. Com relação às planícies, eu tenho ali uma pequena área de planície localizada no litoral sul do Rio Grande do Sul, onde abrange ali também a região da Lagoa dos Patos, que se estende até o Arroio Chuí, ponto mais extremo do Brasil, com temperaturas muito reduzidas, onde essa planície, considerada uma planície litorânea, ela não é muito aproveitada para a atração turística, principalmente no verão, porque as temperaturas dessa região ela é muito reduzida durante o ano todo, e as águas do oceano ela é muito fria, por conta da influência da massa polar atlântica oriunda das regiões subantárticas do país. Fala agora da hidrografia. Eu tenho aí uma bacia, na realidade, que são divididas em
3 outras bacias que compõem a região da bacia hidrográfica da região sul do país, e outra isolada, que é a Bacia do Sul. Essa única bacia dividida em 3 outras bacias é a Bacia Platina, que é dividida em a Bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Que esses 3 rios, né, a Bacia Platina, que é denominada Bacia Platina porque esses 3 rios acabam depositando suas águas no Rio do Prata, na Argentina, e aí recebe essa denominação de Bacia Platina. A Bacia do Paraná é uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, porque através dela nós temos a usina de Itaipu, né, que foi construída durante o governo militar na década de 60 e 70, né, que fornece energia para o centro-oeste e parte do sul do Brasil e também sudeste. Ela tem origem, sua nascente no estado de Goiás, vem descendo todo o Brasil central, entra no sul do país e deságua na Argentina. É a bacia de maior potencial energético em atividade no Brasil, porque ela produz energia através da usina de Itaipu, não só para o Brasil, mas também para o Paraguai. Por isso a usina de Itaipu é considerada uma usina binacional, não é? Ela produz energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, que foi um acordo feito durante sua construção, justamente para que essa energia produzida pela usina de Itaipu fosse dividida para os 2 países, né? E aí a grande importância dessa bacia do Paraná está justamente nessa questão aí. Fazem parte da Bacia Platina, onde se destaca o Rio Paraná, na bacia do mesmo nome, que sendo um rio de Planalto, possui grande potencial hidrelétrico, é bastante explorado pelas diversas usinas construídas ao longo do seu curso, como a Itaipu, e em seus afluentes, como a Barra Bonita e Bariri, constituídas no rio Tietê. Também merece destaque a hidrovia Tietê-Paraná, chamada hidrovia Mercosul, que movimenta muito a economia na região, favorecendo o escoamento dos produtos que vêm do sul do país até o Porto de Santos, em São Paulo. A bacia do Uruguai também compõe a Bacia Platina, porque suas águas dispersas no Rio Paraná têm um pequeno potencial de produção de energia, né? Banha terras catarinenses gaúchas. O Rio Uruguai nasce no encontro do Rio Canoas Catarinense e Pelotas Gaúcho, em um trecho encachoeirado, porém próximo de Pelotas, porém próximo à foz, torna-se um típico rio de planície e serve como limite natural entre o Brasil, Argentina e Uruguai. Esse rio ele tem esse pequeno potencial de geração de energia, não é? Mas na realidade não é utilizado, não é? Porque justamente ela passa por regiões muito de planície também. Já a Bacia do Sul, essa bacia ela não compõe a Bacia Platina, né? É uma bacia secundária formada por pequenos rios como Itajaí, Tubarão em Santa Catarina, Ribeira, Iguapé e Jacuí no Rio Grande do Sul, que possuem pequeno potencial hidrelétrico, apenas são navegáveis em pequenos trechos, né, devido ao processo de assoreamento ocorrido em grandes partes da região devido à retirada da mata ciliar. Esse rio perdeu esse potencial de navegabilidade devido ao processo relacionado ao desmatamento de mata ciliar, que é de grande importância para a perpetuação da existência dos rios na região. Se você retira a mata ciliar, automaticamente acaba ocasionando o processo de assoreamento, que nada mais é do que um processo erosivo ocorrido nas áreas internas dos rios. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, né? Falamos hoje sobre os aspectos naturais do sul do país, não é? Da região sul, e diga-se passagem, é uma das regiões de melhor estrutura e mobilidade do país. Destaque para Curitiba, né? Que é uma cidade modelo, né? No país inteiro, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.